Vamos voltar a olhar aqui para o Brasil, falar de economia. Taxa de desemprego no Brasil subiu para 8,8% no primeiro trimestre deste ano, o que significa que cerca de 9 milhões e 400 mil pessoas estão sem trabalhar. Um resultado que, segundo especialistas, pode ser um reflexo de dois fatores. Primeiro, época do ano. Geralmente, no início do ano, o desemprego aumenta porque muita gente que foi contratada para cobrir a demanda das festas de fim de ano é demitida. O segundo fator é a alta taxa de juros no país. Hoje, a Selic está em 13,75% ao ano e se o custo do dinheiro aumenta, as empresas freiam investimentos e tendem a diminuir o quadro de funcionários. Vamos discutir mais esse assunto, tem painel CNN agora. Para isso, conversamos com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Nelson Marconi. Professor, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde para todo mundo que está nos escutando. Boa tarde para o Paulo também. O economista-chefe do Banco Master, também professor da FGV, Paulo Gala. Paulo, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Bem, a pergunta que eu faço aos dois aqui para começarmos a nossa conversa é até que ponto a queda dos juros pode favorecer os números do emprego aqui no Brasil? Eu começo com você, Nelson. A queda dos juros, eu diria que é o fator essencial, o fator mais relevante hoje para a gente poder retomar o emprego, né? Outros fatores também podem ajudar, principalmente a retomada de grandes obras ou das chamadas obras públicas, as obras paradas, mas a redução da taxa de juros tem um impacto muito significativo sobre o crédito, o consumo, sobre o investimento, e esse é o fator principal, eu entendo, que pode ajudar a uma queda no desemprego ou, visto de outra forma, um aumento do emprego no Brasil. Essa também é a sua visão, Paulo? De fato, a queda dos juros pode favorecer o mercado de trabalho no país? Sem dúvida. Hoje o principal entrave ao crescimento brasileiro é o nível elevado dos juros de curto prazo. É importante lembrar que o que gera emprego numa economia é a expansão econômica, né? Uma economia que cresce, que se expande, ela é capaz de gerar mais empregos e mais oportunidade para as pessoas. Na medida em que o juro está muito elevado, o consumo das famílias fica mais restrito e o investimento das empresas também fica mais travado. Então, a gente vive um momento de quase estagnação, um crescimento muito baixo e que, portanto, não traz oportunidades de emprego para as pessoas, né? Inclusive, temos reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, para definir a taxa básica de juros pelos próximos 45 dias, reunião que acontece nesta semana. Qual que é a expectativa? A gente acompanhou, por exemplo, nessa semana, a audiência no Senado Federal, onde houve ali falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O que deu para perceber ali é que houve uma pressão por parte dos ministros para que haja uma redução dos juros, porém, Roberto Campos Neto não sinalizou nenhuma mudança. Podemos esperar uma manutenção da Selic, Nelson? Eu entendo que vai ser justamente o resultado da reunião do Copom vai ser esse que você falou agora, quer dizer, tem uma pressão muito forte por parte do governo, não só do governo, mas do setor produtivo, dos empresários, dos trabalhadores, por uma redução na taxa de juros, porque ela está realmente desproporcional, muito alta, né? A maior taxa de juros real do mundo e não tem uma justificativa para isso. Não tem uma economia tão desequilibrada, né? Assim, para que justifique isso. Mas, infelizmente, parece que a posição do Banco Central é de manutenção nesse patamar da Selic, porque ele entende que precisa ainda ter uma sinalização maior da queda da inflação para reduzir os juros, ainda que a inflação não seja fundamentalmente causada por fatores que a gente fala ligados à demanda, né? Quer dizer, onde a taxa de juros teria um poder maior de atuação. Paulo, essa também é a sua aposta, manutenção da Selic na próxima reunião do Copom. Há justificativa, inclusive, para essa manutenção, caso você concorde? Eu acho que 99,9% de chance de que o Copom mantenha a taxa, até porque quando ele faz movimentos nos juros, ele avisa com antecedência. Então, por todos os comunicados que têm sido feitos em público recentemente, é muito difícil enxergar um corte, né? Agora, é possível uma sinalização de mudança no futuro. Eu acho que o mercado espera, né, para ver se o Copom vai deixar alguma dica, alguma pista ali de que ele possa dar passos no sentido de cortar os juros nos próximos meses. Eu acho que isso é plenamente possível, né? O juro está muito elevado no Brasil, não há necessidade de uma taxa de juros tão elevada
nesse momento, a inflação está convergindo, está caindo, tem melhorado. Então, eu acho que a grande expectativa para essa reunião é em relação à comunicação, a uma possível nova comunicação do Copom em relação à trajetória futura da taxa de juros. Eu mencionei a audiência no Senado que ocorreu nessa semana. Trago aqui alguns trechos do que a ministra do Planejamento citou durante essa audiência. Vou trazer aqui, por exemplo, Simone Tebet. Disse o seguinte: decisões do BC são técnicas, mas são decisões que interferem na política. Daí, Nelson, eu te pergunto, o BC deve levar em consideração os impactos políticos das suas decisões? O impacto político mais forte, digamos, da decisão do Copom é justamente o impacto sobre o desemprego e sobre o nível de atividade, porque, querendo ou não digo sobre a classe política, eu diria, mas sobre a política como um todo, né, do país. A gente está falando, na verdade, de política econômica, né, e tem um impacto muito grande sobre a sociedade, a decisão do Copom. Então, toda decisão do setor público que tem um impacto sobre a sociedade gera um impacto político, porque está, de certa forma, beneficiando um determinado setor em detrimento de outro. No caso, você está, vamos dizer, privilegiando mais esse combate à inflação do que o crescimento econômico, ainda que, como eu disse para você, a inflação não seja fortemente pressionada por pressões por motivos ligados à demanda hoje, né? Então, eu acho que mais do que pressionar os políticos, ela é uma decisão que tem um caráter técnico, mas ao dizer o que está sendo privilegiado na economia, né, o combate aos preços ou o emprego, quando poderia ser uma combinação entre as duas coisas, você está tomando uma decisão política aí sim, né? Então, eu diria que a decisão do Copom não é absolutamente técnica, apesar que tem todo o embasamento dentro da decisão, mas é óbvio que tem um impacto político aí. O impacto político tem que ser levado em consideração, Paulo? Não, o Banco Central ele tem que agir tecnicamente, ele não deveria levar em consideração nenhuma análise política, né, de beneficiar determinados grupos, ou grupos de poder, ou partidos, ou qualquer coisa do gênero, né? Em tese, eles têm que tomar uma decisão que seja técnica. O problema é que a técnica não é totalmente consensual, né? Se você colocar 5 economistas, né, para dar uma opinião, né, para discutir uma decisão de taxa de juros, provavelmente a gente brinca que vão ter 6 opiniões, né, talvez até com algum economista dando 2 opiniões, né? Então, isso está longe de ser algo pacificado, né? Basta dizer que hoje há espaço, do ponto de vista técnico, para corte de juros, segundo a visão de muitos gestores de mercado, economistas e especialistas, mas, segundo o Banco Central até agora, não há esse espaço. Vamos ver se na semana que vem, na próxima reunião, essa visão muda, né? Paulo, inclusive, vou continuar com você, porque havia uma grande expectativa com relação à entrega da proposta do novo arcabouço fiscal, essa proposta que agora chegou ao Congresso Nacional, mas tem ali alguns pontos que vêm gerando contestações. E o próprio presidente do Banco Central já sinalizou que a entrega do arcabouço não necessariamente vai trazer uma queda da taxa básica de juros, que não há uma relação mecânica entre esses dois fatores. Até onde o arcabouço pode dar esse suporte para uma queda da Selic? Acho que o arcabouço já dá esse suporte. Se a gente olhar a chamada curva de juros de mercado, ela nos mostra que o mercado já gostou do arcabouço, né? Apesar das inúmeras críticas que foram feitas, o fato é que os juros, chamados juros futuros, caíram, né? Então isso é uma sinalização de que o mercado já aceitou positivamente o arcabouço fiscal, mesmo com ressalvas, né, com críticas, né? E o próprio Banco Central, Campos Neto, falou que o governo estava no caminho certo. Então, me parece que as condições já estão dadas para esse início de corte de juros nos próximos meses. Não sei se vai ser agora, daqui 1 ou 2 meses, ou se vai demorar 3 ou 4 ou 5 meses, mas eu acho que as condições principais estão colocadas na mesa já para que os juros possam começar a cair. Arcabouço fiscal dá esse suporte, Nelson, para essa queda da taxa Selic? Sim, na medida em que o arcabouço, ele de certa forma, ele define uma trajetória mais estável, digamos, para a dívida pública a médio e longo prazo, isso deveria ter impacto sobre a taxa de juros, como o Paulo estava falando, já tem sobre os juros, né, digamos, futuros, né, os juros ligados mais ao longo prazo, e deveria esse impacto ser também transmitido o que a gente chama do curto prazo.
porque ainda que a regra dependa de uma aprovação, dependa realmente de crescimento da receita, mas pelo menos o governo está sinalizando o que ele está pretendendo fazer ao longo do tempo, e isso não traz, né, tá certo? Quer dizer, o arcabouço não traz ali um risco, digamos, de explosão da dívida pública, que é o fator que poderia pressionar os juros mais fortemente a médio e longo prazo, né? Se o governo deixasse a dívida crescer sem nenhum controle, logicamente o mercado exigiria uma taxa de juros mais alta para financiar essa dívida. Mas não é isso que o arcabouço está mostrando, né? Então, ainda que eu acho que o arcabouço deveria ter sido divulgado antes, deveria ter sido, na verdade, já desde o começo do governo, já poderia estar pronto, mas ele, de certa forma, está divulgado, é uma regra clara, é uma regra que vai ser votada pelo Congresso, depende de crescimento da receita, isso eu concordo, mas o governo está sinalizando para onde ele vai. Isso com certeza tem que ajudar, é um fator que ajuda, contribui para a gente reduzir a taxa de juros. E aí isso nos remete, Nelson, a uma declaração de Fernando Haddad nessa audiência no Senado, quando ele coloca: se a economia continuar desacelerando, vamos ter problemas fiscais. É o que podemos esperar, Nelson? Porque, veja bem, uma economia que, se ela realmente desacelerar, não está muito claro ainda para onde ela vai, mas a taxa de desemprego, como você falou, essa taxa de desemprego mais ampla, que é do IBGE, que tem uma cobertura maior, ela está indicando uma queda realmente no primeiro trimestre. Então, isso tem um impacto já do aumento da taxa de juros, né? Se isso realmente se concretiza, né, um crescimento menor gera também uma receita menor para o governo. Certo? E determinados gastos são rígidos, além de serem rígidos, se a economia deixa de crescer, eles se expandem, na verdade, como programas sociais, né, seguro-desemprego, mesmo o auxílio emergencial ou Bolsa Família, como a gente quiser chamar, ele tende a se expandir. Então, a situação fiscal, se a economia vier a crescer menos ainda do que ela já está crescendo, que é pouco, né, ela tende sim a se deteriorar. Então, o baixo crescimento ajuda a piorar a situação fiscal. Está claro, Paulo, como o governo pode aumentar essa arrecadação? Eu acho que o ministro Haddad e sua equipe têm colocado como meta número 1 deles colocar as contas públicas em ordem e, especialmente, combater as chamadas desonerações, que eles deram o nome de jabutis, né, que são desonerações não razoáveis ou não justificadas, né? Quando a gente olha o resultado de contas públicas, no ano passado a gente teve um superávit primário. Fazia muito tempo que a gente não tinha um resultado tão bom nas contas públicas, né? Para esse ano, a previsão é um déficit de 150 bilhões de reais. Eu acho que é perfeitamente possível buscar 50, 60, 70 bilhões para esse ano, nessas medidas que o governo está tomando, e para o ano que vem também. Então, não acho que a gente tenha uma trajetória de dívida explosiva ou fora de controle, nada disso. E também acho que esta equipe econômica que está aí tem como objetivo o controle de contas públicas e o controle da dívida pública. Então, me parece que, nesse sentido, o Banco Central tem plenas condições de caminhar para um corte de juros no que depender da administração fiscal da Fazenda, né? Estamos já caminhando para o fim do nosso painel. Queria uma avaliação dos senhores, já em ritmo aqui de uma consideração final, sobre a relação entre governo e Banco Central. Citei aqui durante a nossa conversa a pressão que a gente vem acompanhando política sobre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Até onde devem ir os ruídos dessa relação? Nelson, começamos com você, uma avaliação. Olha, eu entendo que o Banco Central, na verdade, ele não deveria ser um organismo tratado como um organismo à parte do governo, né? Tá certo? Ele é tratado como se fosse um órgão que não tivesse, vamos dizer, diretamente enfronhado nesse governo. Acho que esse é o grande problema, né? Na verdade, ele é parte desse governo e deveria estar fazendo a política dele em sintonia com o restante do governo. Quando tanto o ministro Haddad como a ministra Tebet falaram da falta de, principalmente o Haddad falou mais, da falta de sintonia entre a política fiscal e monetária, ele está absolutamente correto, né? A hora que o governo ele tenta se ajustar, mas do outro lado, o Banco Central insiste numa estratégia, né, que realmente desproporcional, de uma prática de juros que esteja desproporcional em relação ao mercado, e ele tem autonomia para fazer isso, quer dizer, ele teria autonomia operacional, né, mas a independência que hoje foi dada para o Banco Central dá para ele uma autonomia maior ainda em fazer isso. Então, cria um curto-circuito dentro do governo, certo? Eu entendo que a pressão que o governo está fazendo, ela é correta,
né, certo? Eu não sei se deveria ser o presidente da República ou deveria ser realmente o ministro da Fazenda mais forte, a ministra do Planejamento, mas é uma questão, como a gente começou aqui a nossa conversa, que é muito importante para o país, certo? Ainda que o Banco Central ele tenha autonomia operacional, como eu falei, deveria ter, já tinha antes da autonomia maior que ele conseguiu, já tinha autonomia operacional para ele realizar a política monetária, ele hoje está muito dissonante do restante do governo. Então, eu sei que causa um ruído isso, né? Tá certo? Mas para onde que o ruído, quer dizer, o ruído, por que está sendo causado? É o governo que está errado, digamos, ou é o Banco Central que está com a taxa de juros muito alta, né? Então, esse debate, eu acho que foi até interessante ele ter repassado, assim, digamos, a sociedade começar a entender qual é o impacto dos juros e tal, porque é didático, é importante para todo mundo entender que a política de juros não é uma coisa que pode ser tratada tão separadamente assim do restante da política econômica. Paulo, também uma avaliação sua com relação a essa relação ruidosa entre governo e Banco Central. Até onde iremos e o governo ganha com esse embate? Acho que o governo, especialmente o Ministério da Fazenda, e do Planejamento, estão fazendo de tudo para que o Banco Central haja de maneira, vamos dizer assim, haja em sintonia com o resto da política econômica, conforme o Nelson muito bem colocou, né? Seria o equivalente a você dirigir um carro em que um pé acelera e o outro breca, né? Quando você tem essas políticas descoordenadas, né? Se o Banco Central sobe a taxa de juros e o Ministério da Fazenda aumenta muito o gasto público, é como se você tentasse ao mesmo tempo acelerar e brecar o carro, não funciona bem, né? Então, o que o Ministério da Fazenda e do Planejamento tem feito é tentar alinhar as políticas, né, com o arcabouço fiscal, falar, olha, vamos controlar o gasto, segurar o gasto público até o limite do possível, dadas as demandas sociais, para que você, Banco Central, possa cortar a taxa de juros, porque nada faz mais sentido hoje no Brasil do que cortar a taxa de juros. Com esse nível de juro que a gente tem, nenhuma outra política é mais eficiente do que a política de corte de juros. Então, não faria sentido para o governo tentar estimular a economia fazendo gasto público com uma Selic a quase 14%. Então, me parece que o governo está trabalhando com muita força, né, para fazer com que o Banco Central se alinhe para reduzir esses ruídos, né, mas não tem sido fácil, conforme o Nelson mesmo colocou, porque a leitura do Banco Central não é exatamente essa, mas acho que a gente caminha para uma convergência, por incrível que pareça, né, uma convergência entre Banco Central e Ministério da Fazenda, sendo que o Banco Central é parte do governo, né? Então, não é saudável também tratar o Banco Central como um ser completamente estranho ao governo, né? Ele é parte integrante do governo, obviamente, né? Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, também professor da Fundação Getúlio Vargas. Paulo, mais uma vez, obrigada por estar conosco. Uma boa tarde. Obrigado, foi um prazer. E o Nelson Marconi, ele é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas também, nessa conversa aqui com a gente. Obrigada mais uma vez, Nelson. Obrigado a você, foi um prazer participar aqui com vocês dessa conversa. Uma boa tarde aos senhores.